Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta no final o que você faria no meu lugar. Porque a história que eu vou contar não é só sobre traição, abandono e justiça, é sobre o que significa ser pai quando quase todo mundo insiste em dizer que sangue vale mais do que amor. Eu me chamo Marcos, e durante muitos anos a minha manhã começava sempre do mesmo jeito. Eu levantava antes do sol, colocava café para passar, separava remédio, uniforme, lancheira, escova de cabelo, meia perdida, brinquedo esquecido, e tentava preparar café da manhã para 6 crianças ao mesmo tempo. Só uma delas era minha filha biológica. As outras 5 eram filhos da Renata, minha ex-mulher, frutos de traições que ela jurava que nunca tinham acontecido até a verdade ficar impossível de esconder. Muita gente me chamou de idiota por continuar ali. Muita gente perguntou por que eu assumia crianças que, no papel, não eram minhas. Mas quem fala isso nunca dormiu numa cama de abrigo, nunca cresceu esperando alguém aparecer no dia de visita e saiu do portão com o coração vazio. Eu passei a infância entrando e saindo de casas de acolhimento, sabendo exatamente o que acontece com criança quando adulto decide que ela dá trabalho demais. Então, quando percebi que Renata largaria aquelas crianças no sistema sem olhar para trás, eu fiz a única escolha que eu conseguia fazer. Fiquei. Trabalhei 76 horas por semana, aceitei turno extra, conserto de computador por fora, entrega no fim de semana, qualquer coisa que pagasse comida, remédio, escola e um teto decente. Por um tempo, a rotina foi dura, mas funcionava. Até aparecer uma viagem de trabalho que eu vinha preparando havia quase 8 meses. Era uma apresentação enorme para um cliente em São Paulo. O tipo de reunião que podia salvar meu emprego e talvez me dar uma promoção. Liguei para Renata e pedi, quase engolindo o orgulho. Eu só preciso que você fique com eles por 5 dias, Renata. 5 dias. Ela riu do outro lado da linha, como se eu tivesse pedido um favor absurdo. Disse que tinha compromisso, que não era babá, que eu tinha escolhido brincar de pai e agora deveria aguentar. Quando eu lembrei que eram filhos dela, ela respondeu com aquela voz fria que eu conhecia bem. Então talvez eu ligue para o conselho tutelar e diga que você não tem condição de cuidar deles. Ela sabia exatamente onde apertar. Quem cresceu em abrigo aprende a ter pavor dessas palavras. Eu tentei a família dela. Primeiro, a mãe, Dona Helena, que morava numa casa enorme em um condomínio fechado de Nova Lima, com quarto sobrando, piscina aquecida e postagem semanal sobre família acima de tudo. Ela disse que adoraria ajudar, mas estava com dor na coluna. A mesma coluna que aguentava pilates 3 vezes por semana, sacolas de shopping e viagens para Gramado, mas não aguentava os próprios netos por alguns dias. Depois liguei para o irmão dela, o Dr. Álvaro, advogado caro, daqueles que cobram por hora o que eu gastava em mercado no mês. Ele falou em responsabilidade civil, seguro residencial, risco jurídico, como se meus filhos fossem caixas perigosas. Liguei para tios, primas, cunhados, gente que aparecia sorrindo em aniversário, gente que tirava foto segurando criança no colo para postar no Instagram. 21 pessoas. Todas tinham uma desculpa perfeita. Tinham casas grandes, quartos vazios, carro sobrando, cachorro de raça com plano de saúde, mas não tinham 5 dias para crianças que diziam amar. Enquanto isso, meus filhos dormiam em beliches velhos, às vezes jantavam cereal barato porque eu tinha gastado o dinheiro da feira com a bombinha de asma da Alice. A mesma Alice que a avó chamava de princesa quando havia câmera por perto. Eu não tinha família para ligar. Quando você envelhece dentro do sistema, sai dele sozinho. Então fiz o que sempre fiz. Resolvi sozinho. Coloquei as 6 crianças numa velha minivan que já pedia aposentadoria havia anos. Apertei cinto onde dava, organizei mochila, mamadeira, cobertor, remédio, fralda e peguei a estrada. Foram quase 9 horas de viagem, com o câmbio fazendo barulho, o motor aquecendo e meu coração batendo como se fosse parar a qualquer instante. Alice segurava o bebê no colo, Tiago dividia banco com Miguel, os gêmeos brigavam por espaço, e Sofia, minha única filha de sangue, tentava fingir que estava tudo bem. Se qualquer fiscal visse aquela cena, eu estaria perdido. Mas qual era a alternativa? Deixar todos sozinhos?
Cancelar a reunião e perder o emprego que mantinha a casa? Aquele estacionamento de hotel virou nossa casa por 5 dias. O quarto era pago pela empresa apenas para funcionários e clientes, e eu não tinha dinheiro para outro. A região não era segura, então eu deixava as crianças trancadas na minivan, com ventilador portátil, lanche, água e instruções que nenhuma criança deveria receber. A cada intervalo eu corria para fora. Entregava suco, comprava hambúrguer barato, trocava fralda no banco de trás, conferia febre, acalmava choro, e depois voltava para falar de sistemas e contratos para executivos de terno que me olhavam pelas janelas como se eu fosse uma vergonha ambulante. Meu chefe me puxou para o lado e disse que aquilo era pouco profissional, que a imagem da empresa estava sendo prejudicada. Eu respondi que não tinha escolha. Ele disse: sempre existe uma escolha. É fácil dizer isso quando você tem pai, mãe, irmão, alguém para ligar. Eu apresentei com mancha de leite na camisa e olheiras de quem dormiu sentado no banco da frente. Mesmo assim, fechei o contrato. Salvei meu emprego por um fio. Mas quando voltei para casa, Renata já tinha entrado com o pedido de guarda. 3 meses depois, eu estava diante de uma juíza na vara da família, usando o único paletó que eu possuía. Renata chegou impecável, cabelo recém-feito, blazer caro, perfume forte e um advogado que parecia ter saído de novela. Eu sabia que ela não queria as crianças. Ela queria vencer. Queria provar para mim, para a família dela, talvez para ela mesma, que ainda mandava em alguma coisa. Alice foi a primeira a depor. A menina que me chamava de pai quando estava com febre, que fazia cartão no Dia dos Pais mesmo sabendo que eu não era seu pai biológico, entrou com os olhos baixos e a voz treinada. Disse que eu gritava muito, que tinha medo quando eu ficava nervoso. Depois veio Tiago, o menino que eu ensinei a andar de bicicleta no estacionamento da escola. Ele disse que eu dirigia rápido demais e que não se sentia seguro comigo. Cada frase parecia decorada. Cada criança evitava olhar para mim. Miguel chorou no meio do depoimento, mas não era choro de vítima, era choro de criança que sabe que está machucando alguém que ama. Minha defensora pública tentou argumentar que eles tinham sido induzidos, que os relatos eram repetidos demais, parecidos demais. A juíza não comprou. Disse que 6 crianças não inventariam a mesma dor por acaso. Naquele dia, perdi tudo. Saí do fórum como se minhas pernas não fossem minhas. 20 anos sendo a única presença estável na vida daquelas crianças. 20 anos provando que nem todo adulto abandona. 20 anos apagados por algumas frases ensaiadas. No corredor, ouvi Dona Helena puxar Tiago pelo braço e sussurrar: "Você foi muito bem, querido. Depois a gente vê aquele celular." Foi aí que entendi. Renata tinha comprado o depoimento deles. Eu fiquei parado nos degraus do fórum por vários minutos, sem conseguir respirar direito. Depois caminhei até a minivan velha, que quase não pegou, e dirigi para uma casa que parecia morta sem barulho. Entrei nos quartos e vi 6 camas vazias. O silêncio zumbia nos meus ouvidos. Naquela noite, sentei diante do notebook e comecei a juntar tudo o que eu tinha guardado nos últimos anos. Prints de mensagens de Renata dizendo que não aguentava as crianças. Áudios dela bêbada deixando os pequenos na minha porta quase 3 da manhã. Fotos de machucados quando ela sumia por dias. Comprovantes de mercado, remédio, escola e aluguel pagos por mim. Registros médicos mostrando que eu levava todas as consultas enquanto ela não aparecia. Eu nunca tinha planejado usar aquilo, mas algo em mim sempre mandou guardar. No meio da madrugada, meu celular vibrou. Era Alice. A mensagem dizia: "Desculpa. A mãe mandou a gente falar aquilo." Li 3 vezes antes de entender. Depois veio outra. Ela prometeu celular novo e roupa se a gente repetisse o que ela escreveu. Minhas mãos tremiam enquanto eu tirava print e criava uma pasta chamada Provas depois da audiência. Pouco depois, Tiago escreveu de escondido dizendo que Renata tinha falado que eu era perigoso e que, se eles não mentissem, todos iriam parar em abrigos separados. Na manhã seguinte, liguei para a defensoria. Disseram que minha defensora já estava em outros casos,
que processo encerrado era difícil de reverter, que eu deveria procurar um advogado particular se quisesse recorrer. Eu desliguei sabendo que não tinha dinheiro nem para consertar o carro. Voltar ao trabalho foi como andar dentro de lama. Todo mundo evitava meus olhos depois da cena das crianças no estacionamento do hotel. Meu chefe marcou uma avaliação de desempenho antecipada. 3 dias depois, vi uma postagem de Renata no Facebook durante o almoço. Ela dizia estar finalmente livre de uma influência tóxica e feliz por proteger seus bebês. Os comentários eram cheios de aplausos, mulheres chamando-a de guerreira, familiares dizendo que sempre souberam que ela era forte. Tirei print de tudo, inclusive do horário. Ela comemorava a guarda, mas não havia uma única foto dela fazendo comida, levando à escola, dando banho ou sentando com eles. Na volta do trabalho, passei de carro pelo prédio dela. Era um apartamento pequeno, alugado num bairro caro demais para a vida que ela dizia levar, com cheiro de cigarro no corredor e sacos de lixo acumulados. Vi pela janela Tiago fazendo lição na mesa, Alice tentando alimentar os menores, os gêmeos brigando por um carrinho. Renata não estava. Minutos depois, meu celular tocou. Tiago sussurrou que a mãe tinha saído de novo, que o bebê estava com febre e Alice não sabia o que fazer. Eu sabia que, se entrasse ali, Renata poderia dizer que eu a perseguia. Então liguei para a emergência e pedi uma verificação, sem me identificar, dizendo que era um vizinho preocupado com crianças chorando. Fiquei estacionado a uma quadra e vi a ambulância chegar com luzes piscando. Pelo rádio do aplicativo, ouvi o socorrista informar 6 menores sem adulto presente, bebê com febre alta, necessidade de acionar polícia e conselho tutelar. 20 e poucos minutos depois, uma enfermeira ligou de número privado. Eu ainda era o contato de emergência das crianças. Fui para o hospital e encontrei todos no pronto-socorro pediátrico. O bebê no soro, Alice segurando a máscara de nebulização, os gêmeos encolhidos numa maca, Sofia tentando parecer adulta. Renata apareceu quase 2 horas depois, unha recém-pintada, salto batendo no piso, dizendo que tinha saído rapidinho ao mercado. A enfermeira anotou cada palavra. No dia seguinte, uma conselheira chamada Mariana Duarte apareceu com uma pasta gasta e olhos cansados. Ela pediu informações médicas das crianças enquanto Renata mexia no celular. Eu falei da asma de Alice, da dificuldade de leitura de Tiago, da alergia dos gêmeos, do remédio do bebê. Mariana anotava tudo em silêncio, com uma expressão que dizia mais do que ela podia falar. Uma semana depois, passei por um brechó na Avenida Silviano Brandão e vi a bicicleta vermelha de Tiago na vitrine. A mesma que montamos juntos com peças usadas no Natal anterior. O preço era R$ 70. Comprei de volta e guardei o recibo na pasta. 3 dias depois, Alice me ligou do telefone de uma colega dizendo que Renata tinha vendido os tabletes para pagar salão, e que a culpa era minha porque agora eu era obrigado a dar mais dinheiro e estava sendo egoísta. Apertei gravar antes de explicar com calma que a pensão estava sendo paga pelo sistema judicial, em dia. Ela desligou quando ouviu a mãe chegando. Naquela tarde, recebi carta registrada do Dr. Álvaro, exigindo que eu devolvesse todos os bens das crianças, incluindo bicicletas, videogames, tablets e presentes que eu mesmo havia comprado. Ele ameaçava a ação por apropriação indevida. Naquela noite, comi cereal barato sozinho na cozinha. A conta do mercado tinha diminuído quase R$ 900 no mês, mas eu entregaria cada centavo para ouvir de novo a briga pelo controle da televisão. Na terça seguinte, Mariana apareceu na minha casa para uma entrevista que chamou de rotina, mas as perguntas eram profundas demais para serem rotina. Quis saber horários de dormir, quem precisava de óculos, qual criança tinha medo de escuro, quem tomava remédio em jejum. Mostrei no celular o calendário colorido que eu ainda mantinha, com consultas, doses, reuniões escolares e atividades. Ela pediu cópia dos registros, fotografou os quartos que eu não tinha coragem de desmontar e ficou alguns segundos parada diante dos desenhos ainda presos na geladeira. Mais tarde, o algoritmo me mostrou um perfil novo de Renata no TikTok. Ela se chamava Mãe Solo em Reconstrução. No fundo de um vídeo em que chorava falando de força,
Meus filhos apareciam comendo biscoito no chão. Os comentários diziam que ela era inspiradora. Eu gravei a tela inteira. No dia seguinte, recebi um e-mail da escola de Alice com o assunto ajuda. Ela escreveu durante a aula de informática. Disse que a mãe não tinha assinado a autorização do passeio, que todo mundo iria menos ela, e que Renata dizia que era minha culpa por deixá-los pobres. Anexou uma foto de um aviso de despejo na porta do apartamento. Consultei o processo no sistema do tribunal e descobri que o despejo havia começado antes mesmo da audiência de guarda. Renata escondia aluguel atrasado enquanto se apresentava como mãe protetora. Na mesma noite, Tiago ligou às 2h10 da manhã. Ouvi vidro quebrando, bebê gritando, uma voz masculina bêbada xingando. Ele disse que o namorado da mãe estava jogando coisas na parede. Mandei que trancasse todos no banheiro. Liguei para a polícia enquanto corria para o carro. Cheguei em 12 minutos e vi viaturas na porta. Um homem de regata era levado algemado. Renata dizia que era só um mal-entendido, que vizinho exagerava. O boletim registrou cheiro forte de maconha, crianças assustadas e dano dentro do apartamento. Mais um relatório para o conselho. No dia seguinte, encontrei meus antigos documentos de acolhimento institucional dentro de uma pasta parda. Uma assistente social de 20 anos atrás tinha escrito que eu demonstrava instinto protetor em comum com crianças menores. Li aquilo sentado no chão do quarto e chorei, porque eu tinha esquecido que essa parte de mim existia antes mesmo de virar pai. 3 semanas após perder a guarda, comecei a frequentar um grupo de apoio para pais afastados injustamente dos filhos, no porão de uma igreja no centro. Havia mães e pais ali com a mesma expressão vazia, a mesma pilha de papéis, a mesma vergonha de contar que amavam crianças que a justiça tinha colocado longe deles. Uma mulher chamada Beatriz havia vencido o caso depois de 2 anos documentando tudo. Ela me mostrou um fichário com abas por data, tipo de violação e testemunhas. Não registre só episódios, ela disse. Mostrei padrões. Voltei para casa e transformei minhas provas em linha do tempo. Enquanto isso, Dona Helena me ligou com voz gelada dizendo que sabia que eu estava juntando documentos. Chamou-me de problemático, disse que gente criada em abrigo sempre carrega instabilidade, e ameaçou depor contra mim se eu não parasse. Na segunda-feira, meu chefe me chamou numa sala onde o RH já esperava com uma pasta aberta. Falaram de postura, imagem da empresa, ausências, clima da equipe. Deram-me 30 dias num plano de melhoria, com metas semanais, ou haveria demissão. Naquela noite, abri a correspondência e encontrei uma nova ação de Renata pedindo aumento de pensão. O documento trazia meu salário exato, bônus, detalhes internos que ela não poderia saber. Alguém no meu trabalho estava alimentando a destruição. Na quarta, uma colega da contabilidade, Janete, me chamou perto da máquina de café e sussurrou que o RH andava pedindo meus registros de acesso remoto, tentando montar uma justificativa. Agradeci e voltei para a mesa com o estômago fechado. Nessa mesma semana, recebi um e-mail de Tiago enviado de um computador da biblioteca. Ele dizia que o namorado da mãe estava praticamente morando lá, que gritava com os gêmeos quando choravam, que Alice passava o dia tentando manter todos quietos. Encaminhei tudo para Mariana. No sábado, entrei no mercado e passei pelo corredor de material escolar. Meu cérebro calculou automaticamente. 6 crianças, mochila, caderno, tênis, uniforme. Depois lembrei que, legalmente, eles não eram mais minha responsabilidade. Meu coração ainda não tinha recebido essa notícia. Na segunda, uma enfermeira chamada Clara, que já conhecia meus filhos de outras idas ao pronto-socorro, ligou dizendo que não deveria me procurar, mas que havia visto as crianças 3 vezes naquele mês por ferimentos diferentes. Nada grave o suficiente sozinho, mas grave quando visto em conjunto. Ela faria a notificação, e queria que eu soubesse. Guardei o nome dela na pasta. Dias depois chegaram 3 cartas negando cartões de crédito que eu nunca pedi. Todas tinham meu CPF e endereço, mas o telefone de Renata como contato. Meu score despencou por consultas e dívidas que eu não reconhecia.
Registrar fraude significava fazer boletim contra ela. Fiz mesmo assim. 6 semanas depois da audiência, comecei a passar perto da escola na hora da saída, sem descer, só para ver se estavam vivos, limpos, inteiros. Alice andava de cabeça baixa. Tiago carregava a mochila dos gêmeos além da própria. Renata nunca estava na fila. 2 dias depois, nova carta registrada de Álvaro. Acusava-me de perseguição e ameaçava pedir medida protetiva se eu me aproximasse das crianças ou das escolas. Havia fotos do meu carro de vários ângulos. Alguém estava me vigiando enquanto dizia que eu era o perseguidor. Beatriz, do grupo de apoio, olhou meus documentos e me apresentou a uma advogada voluntária, doutora Camila Rezende. Ela folheou meu fichário por quase 1 hora e disse que eu tinha provas boas de negligência, mas precisava mostrar dano intencional, não apenas abandono. Pouco depois, Mariana fez outra visita à minha casa. Deixou a pasta aberta sobre a mesa e saiu dizendo que havia esquecido algo no carro. Fiquei sozinho por 5 minutos. Dentro da pasta, vi relatos de vizinhos, faltas escolares, idas ao hospital, crianças deixadas sem adulto. Fotografei tudo, tremendo. O alerta do meu monitoramento de crédito apitou no dia seguinte. Renata tinha pedido benefício emergencial dizendo que eu era pai ausente e não ajudava, mas usou o endereço verdadeiro, um prédio de luxo onde ela estava se escondendo. Eu ainda tinha acesso ao prontuário do bebê porque sempre fui eu quem cuidou das consultas. O sistema mostrava vacinas atrasadas, consultas canceladas, crises que teriam sido evitadas com remédios simples. Imprimi tudo. 2 meses depois da perda da guarda, fui à reunião escolar de Sofia sozinho. A professora perguntou com cuidado sobre a situação da família. Sofia estava indo mal. Escrevia textos sobre saudade dos irmãos e perguntava quando todos voltariam para casa. A professora me entregou cópias de redações em que ela desenhava nossa família sempre com um espaço vazio no meio. Naquela tarde, Tiago me ligou do telefone de um segurança de shopping. Renata havia deixado as crianças na praça de alimentação e saído com sacolas. Ficaram quase 4 horas esperando. Alice convenceu o segurança a ligar para mim em vez da polícia. Eu pedi que ele registrasse tudo oficialmente. As câmeras mostraram Renata saindo sozinha e voltando muito depois, dizendo que tinha pedido para Alice olhar os menores só 1 minutinho. Mais um relatório. Então veio a ligação que mudou tudo. Eram 2h20 da manhã quando o hospital me chamou. Alice tinha engolido comprimidos. Fizeram lavagem, estabilizaram, e ela pedia por mim. Renata só apareceu 6 horas depois porque estava em um cassino clandestino em outro estado, segundo a própria polícia rodoviária confirmou depois. Quando entrei no quarto, Alice segurou minha mão como segurava quando era pequena e sussurrou: "Eu não aguentava mais mentir." A frase ficou no ar junto com o bip do monitor cardíaco. Uma assistente social do hospital entrou com prancheta e expressão firme. Ela sentou ao lado de Alice e fez perguntas que fizeram Renata se mexer inquieta na cadeira. Alice contou sobre os textos decorados, as ameaças de separação, os celulares prometidos, o medo de ir para abrigo se não obedecesse. A assistente social anotou tudo e disse que entraria com pedido emergencial, porque aquela criança estava em crise por manipulação psicológica e ameaça. Olhou para mim e falou: "Prepare a casa. Pode ser que o senhor receba todos em até 72 horas." Renata começou a gritar sobre direitos de mãe, mas a mulher continuou escrevendo. Naquela madrugada, voltei para casa e comecei a montar tudo. Tirei beliches da garagem, lavei lençóis guardados, comprei travesseiros, roupas, escovas, remédios e comida. Usei cartões de crédito que eu não sabia se conseguiria pagar. Organizei a cozinha com potes etiquetados, remédio de Alice, receita de Tiago, antialérgico dos gêmeos, vitaminas do bebê. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Pela primeira vez em anos, não me importei com a reação do meu chefe. No 3º dia de internação, a psiquiatra deixou que eu visitasse Alice sozinho. Ela não olhava para mim. Depois segurou minha mão e disse que a mãe repetia que eu os abandonei porque eles não eram meus de verdade.
Eu respondi que nunca tinha tratado Sofia melhor do que nenhum deles, e que filho não nasce só no sangue, nasce também no cuidado. Ela chorou até dormir. A audiência emergencial foi marcada para a semana seguinte. Entrei no fórum com Camila carregando um fichário grosso de provas. Renata chegou com Álvaro, Dona Helena e roupas de quem ia a uma cerimônia. A juíza Lúcia Moreira começou lendo os documentos da internação de Alice, e o rosto dela fechava a cada página. Mariana depois primeiro. Falou de 6 crianças negligenciadas, crianças obrigadas a cuidar de crianças, abandono recorrente, crises médicas evitáveis, medo constante. O advogado de Renata tentou interromper, mas a juíza mandou continuar. No mesmo dia, determinou vistoria surpresa nas 2 casas. No apartamento de Renata, encontraram geladeira quase vazia, latas de cerveja, comida velha, 3 crianças sem cama, aviso de despejo por atraso prolongado e remédios vencidos. Na minha casa, encontraram quartos prontos, despensa cheia, remédios etiquetados, mesas de estudo, roupas separadas por tamanho e o quadro de tarefas ainda preso na geladeira. Na volta ao tribunal, Renata perdeu o controle quando Camila perguntou sobre pensão. Ela levantou e gritou: "Eles nem são filhos dele, porque ele ficaria com tudo. Eu mereço alguma coisa por ter deixado ele brincar de pai esse tempo todo." A escrevente registrou cada palavra. No dia seguinte, Tiago depois por vídeo, de uma sala separada, porque não conseguia encarar a mãe. Contou que Renata escrevia frases em cartões e fazia todos repetir. Disse que, se errassem, ela ameaçava separar os irmãos. Chamou-me de pai sem perceber, corrigiu-se, depois respirou fundo e disse: "Meu pai nunca machucou a gente. Quem machucou foi ela, usando a gente como arma." A professora dos gêmeos enviou declaração dizendo que eles tinham regredido, voltado a fazer xixi na roupa e desenhado uma família com 6 crianças de mãos dadas e um homem sozinho chorando no canto. Embaixo, com letras tortas, estava escrito: "Papai triste." Clara, a enfermeira, levou registros médicos. Mostrou que a asma de Alice piorava quando estava com Renata, porque as receitas não eram retiradas. Mostrou o corte de Tiago infeccionado por falta de cuidado, desidratação dos gêmeos no calor, idas ao pronto-socorro em que eu aparecia como responsável quase todas as vezes. No meio daquela semana, o namorado de Renata foi preso por drogas. No celular dele havia mensagens reclamando das crianças e dizendo que resolveria o problema se eu continuasse interferindo. Renata jurou que não sabia de nada. O Ministério Público apresentou contrato de aluguel com o nome dos dois, assinado meses antes. 2 dias depois, meu chefe foi intimado. Sob juramento, admitiu que alguém ligara para a empresa várias vezes se passando por familiar preocupado, reclamando de mim. Os registros batiam com o número de Dona Helena. Admitiu também que meu desempenho real estava acima da meta e que o plano de melhoria surgira por pressão externa. A juíza autorizou que Alice saísse do hospital sob minha guarda provisória enquanto a audiência continuava. Busquei-a numa quinta de manhã. Ela entrou em casa em silêncio, tocando a parede, a mesa, a porta do quarto. Sentou na cama e passou a mão nos bichos de pelúcia que eu nunca tirei do lugar. Sussurrou: "Você não mudou nada." Eu respondi: "Eu sabia que você voltaria." Na segunda seguinte, tudo mudou de vez. O advogado especial de Tiago apresentou um tablet. Tiago tinha gravado Renata treinando os depoimentos. Eram 11 vídeos, com data e hora, durante semanas. Em um, ela dizia que eu havia abandonado todos. Em outro, mandava repetir que eu gritava, que eu dirigia perigoso, que eu era instável. Em outro, Tiago chorava dizendo que não queria mentir, e Renata respondia que ele não tinha escolha se quisesse continuar perto dos irmãos. A juíza assistiu a tudo. Renata ficou pálida. A família dela começou a sumir depois disso. Álvaro deixou o caso alegando conflito de interesses. Dona Helena parou de aparecer. Uma irmã bloqueou Renata nas redes. Na terceira semana, ela estava sozinha, com um defensor nomeado às pressas. Os extratos bancários vieram em seguida.
Dona Helena havia depositado uma quantia alta para Renata pouco antes do pedido de guarda, exatamente quando ela contratou advogado. No mesmo período, Renata gastou milhares em roupas, estética, viagem ao litoral e joias, enquanto dizia não ter dinheiro para a comida das crianças. Mariana entregou o relatório final recomendando reunificação imediata comigo. Escreveu que eu era o pai psicológico das crianças, independentemente da biologia, e que afastá-las de mim causou dano mensurável. Incluiu desenhos dos menores, relatos escolares e entrevistas em que todos pediam para voltar. A avaliação psicológica de Renata veio dura. O laudo apontava traços narcisistas graves, manipulação, incapacidade de priorizar as necessidades dos filhos e risco emocional se houvesse contato sem supervisão. Passaram-se meses de visitas supervisionadas, terapia para as crianças e audiências até a data final. Na noite anterior, não dormi. Caminhei pela casa arrumando detalhes inúteis. 6 camas feitas. O inalador de Alice na mesa de cabeceira. A chuteira de Tiago perto da porta. Cobertores de dinossauro dos gêmeos dobrados. Lápis de cor de Sofia organizados. Mamadeiras do bebê esterilizadas. 6 tigelas no balcão, esperando cereal. Sentei no sofá e olhei fotos antigas até o sol nascer. O fórum estava cheio no dia da decisão. A juíza começou lendo suas conclusões. Disse que havia padrão claro de alienação, negligência médica e abuso psicológico. Disse que Renata tentou destruir deliberadamente o vínculo entre mim e as crianças. O novo advogado dela tentou uma última cartada e insinuou acusações graves contra mim. A juíza perguntou por que isso nunca fora mencionado antes, porque Renata deixará as crianças comigo por quase 2 décadas se acreditava nisso, porque nenhum terapeuta, médico ou professor ouvirá algo semelhante. Renata não respondeu. As crianças foram ouvidas com acompanhamento. Alice disse que queria voltar para casa com o pai de verdade. Tiago disse que a mãe não os amava como filhos, mas os usava para me ferir. Até os gêmeos, por meio da representante, disseram que sentiam saudade do papai. Sofia falou que Renata nunca tinha sido mãe de verdade, só alguém que aparecia quando queria machucar. Durante um intervalo, Dona Helena passou mal e caiu no corredor. Renata começou a gritar comigo, dizendo que eu destruíra a família dela, em vez de correr para a própria mãe. A juíza viu. A segurança precisou segurá-la. Depois que a ambulância saiu, foram lidas declarações de colegas do meu trabalho. Janete contou que eu trabalhava sem reclamar, que sustentava crianças que nem eram registradas como minhas, e que havia denunciado o RH por perseguição indevida. O guardião judicial concluiu que as crianças tinham um único vínculo parental seguro, comigo. Quando chegou minha vez, pedi para falar. Disse à juíza que eu não queria vingança, não queria dinheiro, não queria humilhar Renata. Eu só queria meus filhos seguros, em casa, sabendo que alguém lutaria por eles mesmo quando o mundo inteiro dissesse para desistir. Então Camila apresentou a última prova. Dona Helena, talvez por culpa ou medo, entregará uma mensagem de Renata enviada depois da audiência emergencial. Se eu não ficar com eles, ele também não fica. Eu destruo tudo antes de deixar Marcos vencer. A sala ficou muda. Renata se levantou, derrubou a cadeira e demitiu o próprio advogado ali mesmo. Disse que se representaria. A juíza a advertiu 2 vezes, mas ela continuou falando, andando pela sala como se mandasse no lugar. E, no descontrole, admitiu. Admitiu que ensinou as crianças a mentir. Admitiu que prometeu celulares, videogames e roupas. Admitiu que usou dados dos filhos para abrir contas e tentou aumentar a pensão com informações falsas. A escrevente digitava sem parar. A juíza suspendeu a sessão por horas. Na cafeteria do fórum, Alice sentou ao meu lado com uma caixinha de suco e pediu desculpas de novo. Eu disse que sentir medo não era culpa dela. 2 semanas depois, o Ministério Público denunciou Renata por abandono, negligência, falsidade e interferência na guarda. Ela pagou fiança com a ajuda da mãe, mas não foi recebida de volta em casa. Teve que morar com uma prima em outro estado. A decisão final veio 1 mês depois.
As 6 crianças entraram juntas. Tiago segurava os gêmeos pelas mãos, Alice ficou ao meu lado. Sofia se agarrou à minha perna como fazia pequena, e o bebê batia palmas sem entender nada. A juíza leu por vários minutos, mas eu só ouvi a parte que importava. Guarda física e legal integral concedida a mim. Visitas de Renata apenas supervisionadas, condicionadas a tratamento psicológico e curso parental. As crianças choraram. Dessa vez, eram lágrimas boas. Renata gritou que roubaram seus filhos, que aquilo não acabaria ali, que eu pagaria. 2 seguranças a retiraram. No corredor, Dona Helena se aproximou de mim. Parecia menor sem salto, sem arrogância. Disse apenas, cuide deles. Eu devia ter visto antes. Depois foi embora. No estacionamento, eu tinha alugado uma van porque a minivan velha finalmente tinha morrido. Alice perguntou se podíamos comer hambúrguer. Pela primeira vez em meses, eu ri de verdade. Disse que naquele dia eles podiam escolher o que quisessem. No caminho para casa, Tiago olhou pelo retrovisor e disse, você não desistiu da gente. Respondi, eu nunca desistiria. Os gêmeos inventaram uma música sobre voltar para casa, e até o bebê acompanhava batendo as mãos. Quando viramos na nossa rua, havia balões na caixa de correio, cartazes no quintal e carros estacionados por todo lado. Janete estava lá. Clara também. Mariana, sem crachá, usando roupa comum. Beatriz e os pais do grupo de apoio. Pessoas que sabiam que lutar por filho não é discurso, é sangrar em silêncio e continuar de pé. Trouxeram comida, montaram mesas no quintal, transformaram nossa volta em festa. Naquela noite, todos se amontoaram na minha cama para ver filme. Alice fez pipoca, Tiago segurou o bebê, os gêmeos brigaram pelo controle até eu escolher qualquer desenho que todos aceitassem. Era caos. Chaos normal. Chaos lindo. Nosso caos. Meu telefone vibrou. Era a Renata. Virei a tela para baixo e não atendi. Nós estávamos em casa. Na manhã seguinte, acordei às 5h40, como sempre, e comecei a aquecer a frigideira. Fiz panquecas em formato de dinossauro para os gêmeos, deixei a calda favorita de Alice separada, preparei o bacon de Tiago mais crocante, coloquei fruta para Sofia e mingau para o bebê. Sofia desceu primeiro e colocou 7 lugares na mesa, depois voltou e pegou mais um prato para mim. Um por um, eles apareceram sonolentos. Comemos juntos como se os meses anteriores tivessem sido um pesadelo distante. A primeira visita supervisionada com Renata aconteceu numa sala fria do centro comunitário. Ela chegou atrasada, usando óculos escuros dentro do prédio, sentou numa cadeira de plástico e passou mais tempo olhando o celular do que os filhos. Alice ficou lendo num canto. Tiago contou depois que a mãe olhou para eles por exatos 13 minutos. Depois faltou a 3 visitas seguidas e alegou que o trajeto era cansativo. Meses depois, mudou-se para Florianópolis com um homem que conheceu pela internet. Dona Helena ligou chorando e disse que abriria uma poupança para cada criança, tentando compensar o que não fez antes. Eu não sabia se perdoava, mas aceitei pelos meus filhos. No trabalho, o RH recuou quando meu advogado enviou documentos. Meu chefe pediu desculpas de um jeito torto, e eu aceitei sem esquecer. Fui transferido para outro setor, com aumento real. Comprei camas novas. Levei as crianças à loja e deixei cada uma escolher o próprio cobertor. No mercado, elas ainda escolheram o cereal barato. Alice disse que tinha gosto de casa. Todos começaram terapia. Alice carregava a culpa por ter mentido, Tiago tinha pesadelos com abrigo, os gêmeos acordavam chamando por mim, Sofia fazia perguntas difíceis demais para a idade. Uma noite, ela subiu no meu colo e perguntou por que a mãe não os amava. Eu respirei fundo e disse que algumas pessoas ficam quebradas por dentro de um jeito que as impede de amar direito, mas que isso não dizia nada sobre o valor delas. Ela perguntou se eu amava a todos. Respondi a frase que dizia havia anos, mais do que todas as estrelas. Num domingo, acordei com risadas vindas da cozinha. Alice ensinava os gêmeos a mexer ovos. Tiago ajudava Sofia num quebra-cabeça de 100 peças.
O bebê veio cambaleando com um livrinho e subiu no meu colo. 6 crianças que muita gente dizia não serem minhas. Uma escolha que, para mim, nunca foi escolha. Fui para a cozinha fazer panquecas para 7, como sempre fiz, como sempre faria. Porque família não é sangue, sobrenome, exame de DNA ou carimbo de juiz. Família é aparecer todos os dias. É guardar o quarto mesmo quando dizem que ninguém volta. É trabalhar cansado, cozinhar com medo, lutar sem garantia, e ainda assim dizer mais do que todas as estrelas com o coração inteiro. Se você ouviu até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta. Para você, pai é quem gera ou quem nunca abandona. Obrigado por acompanhar essa história até o fim.